E hoje vamos conhecer mais um excelente projetor portátil da marca Everycom, o modelo R11, aparelho que me agradou demais em meus testes por apresentar uma imagem top, recursos premium que só aparelhos de primeira hoje possuem e uma entrega honesta comparado aos demais projetores portáteis de sua categoria, como o H6, o Ambo T4 e o T6 Max. Vou mostrar isso na prática, medindo seus parâmetros e colocando mesmo lado a lado com seu principal rival da Towinger. Bora conferir? O R11 é um aparelho que se torna uma das melhores opções hoje para se adquirir no atual cenário de importação e o alto rigor da receita quanto aos projetores que têm vindo da China para cá. Primeiramente porque vai comprar no AliExpress com toda a segurança, descontos e cupons da plataforma. Mas principalmente porque o seu estoque já está presente em armazém brasileiro. Isso mesmo, ao comprá-lo vai receber o aparelho em poucos dias e sem ficar se preocupando em pagar qualquer taxa, o que tem sido quase que inevitável nesses últimos tempos. Inclusive na data desse vídeo, até dia 21 de março, ele está em promoção junto com vários outros itens da plataforma. E além dos descontos automáticos, usando o cupom extra que eu estou disponibilizando para vocês aqui no campo da descrição do vídeo, ele vai sair por menos de R$1.000, simplesmente o seu menor preço histórico. Vale a pena demais aproveitar essa oportunidade e eu tenho certeza que vai concordar comigo depois de conhecer o aparelho. Na caixa verá algumas das suas especificações anunciadas na parte externa, o que vamos checar se confere com o que é visto na prática em meus testes. Abrindo a caixa, temos outra caixa menor com seus acessórios, que contém o controle remoto infravermelho do aparelho, o cabo de energia que não está no nosso padrão de tomada, mas que é facilmente substituído pelos modelos usados em computador, e a sua fonte de energia, que por ser externa ao aparelho facilita bastante no caso de alguma manutenção. Temos um manual de operação do produto em inglês e que está muito completo por sinal, um dos melhores que eu já vi. E desembalando o restante, temos enfim o projetor, que é bem compacto, com seus 20 cm de altura, 3 de largura e 18 de profundidade. Muito fácil de transportar para onde você precisar. Na frente temos apenas a lente de projeção, a logo da Everycom e uma pequena câmera para seu ajuste eletrônico, que eu vou comentar mais sobre esse recurso mais para frente. Nas laterais temos entradas de ar e saída de som estéreo do aparelho. Na traseira temos uma abertura maior para a entrada de ar, a saída de ar quente do aparelho localizada em uma abertura menor na parte inferior, que estende também para baixo do mesmo, assim como as entradas para cabo HDMI, saída P2 para áudio externo, duas portas USB, para quem curte jogar no projetor sabe que é muito útil, entrada para o cabo de energia e o sensor infravermelho para o controle remoto. Na parte de cima temos apenas o botão de ligar e desligar do aparelho e que também serve para ativar o seu foco automático, funções que são ativadas por toque, sendo todo o seu controle de menu através do controle remoto. E enfim, na parte de baixo, 4 apoios em pés emborrachados, uma rosca central para fixação de suporte de teto ou tripé. Agora sobre as especificações do R11, ele é um projetor Full HD nativo 1080p com HDR, que entrega essa resolução até mesmo em seu sistema interno, diferente de outros com que ele compete diretamente no segmento dos compactos. Conta com sua ótica totalmente selada, que é uma qualidade excelente para evitar a entrada de poeira na imagem. Possui o HDMI 2.0 e suporte a conteúdos 4K, tem brilho anunciado de 8.000 lumens, e que em meus testes e cálculos feitos para obter a sua medida em ANSI lumens, ele entrega um total de 278 ANSI lumens em seu brilho máximo. Aproveitando os valores do teste em ANSI lumens, eu medi também a sua uniformidade de brilho e que entregou um resultado de apenas 48% de uniformidade pela tela, assim como avaliado a sua qualidade de foco, mostrando em meus testes um bom foco no centro da tela, mas ficando um pouco a dever em alguns dos cantos, atingindo a pontuação de 44 entre 50 pontos pelo meu método de análise. Através de um decibelímetro, também foi possível medir o ruído externo gerado pelo seu cooler de ventilação. A uma distância de meio metro, ele chega aproximadamente a 39 decibéis, o que é um ruído baixo comparado aos muitos outros projetores a LED LCD do mercado. Testei também o input lag da sua porta HDMI e o resultado ficou na casa dos 30 milissegundos, o que é um valor excelente para o seu uso com console de games. A sua potência anunciada na caixa é de 135 watts, porém apenas 118 watts é o máximo a ser extraído da sua fonte de alimentação. A sua distância de projeção é de taxa de 1.33 por 1,
fazendo com que alcance 100 polegadas a exatos 3 metros e 120 polegadas a 3,6 metros. Tendo bom tamanho de tela então para quem não conta com grandes espaços para projetar. Ele ainda tem recursos de foco e keystone automático, com a possibilidade de girar a imagem se usar inclinado lateralmente ou ainda de reduzir o zoom da sua imagem como nenhum outro projetor consegue, chegando ao ponto de quase sumir com a imagem de tanto que ela pode reduzir. Sobre o som do aparelho, conto com dois alto-falantes de 5 watts, porém não é um som que me empolgou muito por seu volume sem distorção ou pelo balanço das frequências, ficando um pouquinho acima do H6 pelo volume que alcança sem distorcer, mas por possuir porta P2 e Bluetooth para conexão com caixas e sistemas de som externos, não vai se limitar a usar apenas o som do aparelho. O R11 tem internet dual band, espelhamento de tela que funcionou legal em meus testes, sem travamentos e com boa qualidade, possui 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento, e dando condições de receber o sistema Android versão 9.0, naquela interface que tenta copiar a mesma do sistema oficial da Google, mas que fica muito aquém por não ter boa fluidez, não ter acesso aos aplicativos oficiais e ser mais limitado em funções, fazendo mais uma vez com que eu tenha que recomendar a aquisição de um TV Stick 4K para o uso neste aparelho, seja da Xiaomi, Realme ou da Amazon, e assim extrair o melhor das funções e das imagens do projetor. Falando agora sobre as imagens do R11, meu amigo, eu fiquei bastante satisfeito com a entrega deste aparelho. A sua força de brilho é boa, até para se assistir com a luz acesa se não abusar do tamanho da imagem, como podem ver aí na tela. Mas como é o padrão para todos os projetores, nós temos o melhor da sua entrega realmente no escuro. Consegui alcançar uma qualidade de imagem excelente, mudando bem a calibração de fábrica do aparelho, no que se refere aos parâmetros de imagem e temperatura de cor. E o resultado que é possível alcançar com o mesmo é completamente satisfatório. Estou inclusive deixando para que você pause o vídeo e copie aí na tela os parâmetros que eu usei para a calibração ao meu gosto. O nível de preto alcançado pelo R11 é sensacional, chegando muito próximo do que é entregue por TVs e monitores. E ainda assim conseguimos uma boa fidelidade de cores e uma nitidez fora do comum. Para ter ideia, eu vou fazer agora um breve comparativo de imagens entre ele e o H6 da Towinger, que tem sido seu principal rival em preço e especificações, onde além dos dados coletados de cada um dos aparelhos, podem verificar a diferença da imagem emitida por eles e também a diferença de imagem quanto ao vídeo original, que foi colocado na parte inferior da tela. Nós vemos aqui pelas imagens que os dois aparelhos têm características de imagem bem semelhantes, pois contam com praticamente a mesma taxa de brilho, quase a mesma uniformidade pela tela, ficando aquém do H6 no que se refere em qualidade de foco por toda a imagem, mas se destacando a este em relação ao contraste e às cores entregues pelas imagens. Veja como no periquito, na flor vermelha e até pelas sementes do morango, é possível ver muito melhor as sombras e os detalhes nas imagens do R11, sem falar do nível de preto e da fidelidade das cores da pelagem na cena do gato. Realmente o resultado de imagem por este aparelho é surpreendente. Para o uso com jogos, o R11 também se dará muito melhor que o H6 por conta da considerável diferença de resposta do input lag, do fato do R11 ter duas portas USB que facilita o uso de dois controles, e também por possuir um recurso super moderno neste aparelho, que é o de contar com foco e keystone automático. Não apenas o foco eletrônico, como é no caso do H6, em que você pode fazer direto pelo controle, mas ao mudar o projetor de uma posição para outra, pode até acontecer durante uma jogatina, esbarrar ou aparecer algum obstáculo na frente, a imagem se reposiciona para o melhor foco e enquadramento disponível. O recurso funcionou muito bem em meus testes aqui, levando portanto o R11 a minha preferência nesse embate entre os aparelhos compactos. Algumas pessoas me relataram no caso de imagens manchadas com o passar do tempo de uso com este aparelho, e o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: os projetores a LED e LCD de fato esquentam muito durante o uso e não foram feitos para serem usados em ambientes muito quentes e pouco ventilados, especialmente esses modelos compactos, no qual todo espaço extra que poderia haver ventilação de ar, ele é otimizado para reduzir o tamanho do aparelho. Portanto, o R11, H6, T4, T6 Max e vários outros dessa categoria, é muito importante que use esse aparelho de 2 a 3 horas seguidas, deem uma pausa para que o mesmo se resfrie novamente, para depois continuar o uso se assim quiser, sendo que o ideal é de fato usar em ambiente climatizado se você não morar em ambientes de baixa temperatura, o que acaba sendo bem difícil de acontecer em nosso país.
Gostou do aparelho assim como eu? Aproveite então o estoque brasileiro, a promoção e o cupom de desconto para adquirir o aparelho pelo link que eu deixei no campo da descrição do vídeo. Eu agradeço demais por acompanhar mais este nosso review e não se esqueça de deixar o seu gostei e seu comentário sobre o aparelho e sobre a minha análise. A semana que vem eu estarei em viagem e não teremos mais vídeos esse mês. Mas para maio temos grandes novidades aqui no canal, então já se inscreve e fique ligado. Meu nome é Marcos Paulo, esse é o Smart Home Cinema. Até o próximo vídeo. Valeu!